Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 152, módulo 11, o assunto segunda experiência. Vamos lá? O objetivo desta segunda experiência é demonstrar que a corrente é a mesma em todas as partes de um circuito em série. Observe com atenção a figura ao lado. Na figura ao lado, nós temos dois diagramas, um diagrama esquemático e o outro diagrama é chapeado. Observe que esse diagrama é o mesmo da aula passada. Montagem de teste, primeira etapa. Calcular a resistência total deste circuito e anotar os seus valores. Lembre-se que a resistência total de um circuito em série ela é obtida somando-se os valores dos resistores. Neste caso, de acordo com o diagrama esquemático, nós temos 3 resistores ligados em série, cujos valores são diferentes. O primeiro resistor é de 300 ohms, o segundo resistor 200 ohms e o terceiro resistor 100 ohms, perfazendo um total de 600 ohms. Segunda etapa. A lei de Ohms, ela diz que a corrente no circuito é igual à tensão aplicada dividido pela resistência total. Observe a fórmula. I igual V dividido pela resistência total. Nesse caso, nós temos I igual 12 volts dividido por 600 ohms, que é o valor da resistência total. O resultado é 0,020 ampere. Preste atenção. 0,020 ampere. Ou então 0,02 ampere. Pergunta: quantos miliampere isso representa? Resposta: 20 miliampere. Por quê? Porque temos 3 casas depois da vírgula. Terceira etapa. Se você analisou o problema cuidadosamente, deve ter achado que a corrente no circuito da figura é de cerca de 0,020 ampere, ou então 20 miliampere. Qual é a escala que você deveria usar no seu instrumento, no caso multímetro, para medir esta corrente? De preferência, 200 miliampere. Se a escala escolhida ela for maior que 20 miliampere, no caso 200 miliampere, prossiga. Quarta etapa. Medir a corrente no ponto A. Observe o diagrama esquemático. Para você medir a corrente no ponto A, nós temos que colocar o aparelho em série com o circuito, e anotar o valor aqui. Quinta etapa. Medir a corrente no ponto B. Observe o diagrama, o ponto B. Fazer a mesma coisa. Abrir o circuito e colocar o aparelho em série. E anotar o valor aqui. Sexta etapa. Medir a corrente no ponto C. Identifica no diagrama o ponto C. E fazer a mesma coisa. Abrir o circuito e colocar o aparelho de medição em série. Sétima etapa. Medir a corrente no ponto D. E fazer a mesma coisa. Abrir o circuito no ponto D e colocar o aparelho em série. E anotar o valor aqui. Oitava etapa. Uma das regras básicas do circuito em série é que a corrente é a mesma em todos os pontos. Preste atenção, aluno. Uma regra básica do circuito em série é que a corrente é a mesma em todos os pontos. Isso significa que os valores que você obteve para a etapa 4, 5, 6 e 7 devem ser as mesmas. Sim ou não? Preste atenção. Os valores que vocês, aluno, obteve para a etapa 4, 5, 6 e 7 devem ser os mesmos? Sim ou não? A resposta, sim. Conclusão. Levando em consideração uma certa tolerância de erro, os seus resultados demonstram que a corrente
é a mesma em todas as partes de um circuito em série? Pergunta. Levando em consideração uma certa tolerância de erro, uma diferença. O seu resultado demonstra que a corrente é a mesma em toda a parte de um circuito em série? Certo ou errado? Certo? Muito bem, pessoal. Gente, com isso terminamos esta nossa aula. Então, pessoal, até a próxima.